Olá, a paz do Senhor Jesus. Agradeço imensamente sua audiência, especialmente você que ama estudar profecias e eventos escatológicos. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você e sua família. No vídeo anterior apresentamos o mapa escatológico completo. Hoje, neste vídeo, começaremos a estudar cada evento individualmente, começando pelo que precede todos os outros: a morte. Muita gente tem dúvida sobre esse tema. Por isso, antes de falar sobre ressurreição e arrebatamento, julguei que seria essencial explicar a natureza da morte. Por que começar pela morte? Porque ela antecede todos os demais eventos. Porque muitos questionam: existe vida após a morte? Porque a Bíblia ensina que não termina tudo na sepultura. Porque são 3 os tipos de morte abordados pelas Escrituras. Porque há medo, curiosidade e diferentes respostas ao redor do mundo, mas apenas a Bíblia entrega a verdade. Então, sem mais delonga, vamos para o tema: a realidade da morte à luz da Bíblia. A pergunta que nenhum homem pode fugir: todos, os homens, ricos ou pobres, sábios ou ignorantes, terão um encontro marcado com o mesmo destino: a morte. Ela não faz acepção de pessoas. Alguns evitam pensar nela, outros a encaram com temor. Mas a palavra de Deus nos convida a compreendê-la com seriedade e esperança. O que a Bíblia diz sobre a morte? O que acontece após o último suspiro? Há algo depois da morte? Vamos então fazer uma jornada profunda pelas Escrituras. A origem da morte. Consequência da queda. A morte não foi criada por Deus como parte do plano original. Quando o Senhor formou o homem, sua intenção era que ele vivesse eternamente. A morte entrou no mundo como resultado direto do pecado. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão escolheu desobedecer, e com sua escolha veio a morte física e espiritual. A humanidade, desde então, vive debaixo desse decreto. O que é a morte na perspectiva bíblica? A Bíblia apresenta 3 tipos principais de morte: morte física, a separação da alma do corpo; morte espiritual, a separação do homem de Deus causada pelo pecado; morte eterna, segunda morte, a separação eterna de Deus no lago de fogo. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte física é inevitável, mas o estado da alma após a morte dependerá da relação da pessoa com Deus. O estado do homem após a morte, muitos perguntam: para onde vai a alma após a morte? A resposta bíblica é clara. Após a morte, o destino da alma está selado: céu ou inferno. Lucas 16, 22, 23. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos. Esse texto mostra que o homem não entra em um estado de sono eterno, ou aniquilação, mas tem plena consciência do lugar onde está. O crente e a morte, esperança e descanso. Para o crente em Cristo, a morte não é o fim, mas o início da verdadeira vida. É o despertar da alma para a eternidade com Deus. João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Para os salvos a morte é um dormir no Senhor.
1 Tessalonicenses 4, 13, 14. Um descanso merecido após a luta da fé. A ressurreição dos mortos, promessa futura. A Bíblia ensina claramente que haverá uma ressurreição geral dos mortos, tanto justos quanto injustos. A diferença está no destino de cada um. João 5, 28, 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a doutrina da ressurreição é o fundamento da nossa esperança cristã. Cristo ressuscitou, e com ele todos os que nele creem ressuscitarão. O destino eterno, céu ou inferno, ser humano viverá para sempre, mas o local da sua eternidade depende de sua escolha nesta vida. Ou estará para sempre com o Senhor, ou separado dele para sempre. Mateus 25, 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse 20, 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não há reencarnação nem purgatório. Há uma só oportunidade, e ela se chama hoje. Como devemos viver diante da realidade da morte? A consciência da morte não deve gerar medo, mas responsabilidade. Cada dia é uma oportunidade de salvação, arrependimento e preparação. Eclesiastes 7:2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Amós 4:12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Devemos viver com sabedoria, com fé e com os olhos voltados para a eternidade. Conclusão. A morte foi vencida por Cristo. A boa notícia do Evangelho é que Jesus venceu a morte. O túmulo está vazio. Quem crê nele não perecerá. 1 Coríntios 15, 55, 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte já não é o fim, mas o portal para o começo de uma eternidade gloriosa com o Pai, para todo aquele que crê.